Bom dia, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Damásio da comunidade hoje. Queremos, nesse domingo, dia do Senhor, partilhar a palavra. Hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. E toda a liturgia, falando o contexto, pastoreio, cuidado com as ovelhas, que nós, pastores, devemos ter. Quem é pastor? São os líderes da igreja, que assumiram essa missão, nós padres, todos nós que temos o sacerdócio em graus diferentes, desde os diáconos até os bispos, nós somos pastores. É lógico que um catequista pode pastorear, um pai, a mãe, em vários setores, mas de forma assim explícita ou bem definida, o pastoreio da igreja são os sacerdotes. E hoje a palavra de Deus nos dá um puxão de orelha, uma advertência assim, muito severa, desde o profeta Jeremias dizendo: ai dos pastores que deixam o rebanho se perder ou dispersar. Ai dos pastores. Irmãos, nós vamos prestar contas severas a nosso Senhor. Nosso Senhor é misericordioso, paciente, bondoso, mas devemos ter zelo com o rebanho. E que zelo que Deus quer? Jesus deu o exemplo. Ele é o bom pastor. Primeiro porque deu a vida na cruz. Mas também hoje no Evangelho, Jesus tinha ensinado a multidão. Os discípulos não tinham tempo nem para comer. Ele e os discípulos pegaram as barcas. Jesus despede a multidão e atravessa para o outro lado. E muita gente veio e vai atrás de Jesus. Quando ele chega do outro lado, já tinha quase outra multidão. E Jesus se compadece, diz a palavra, se compadece, tem um coração misericordioso, se compadece, porque era como ovelha sem pastor. Não tinha quem ensinava aquele povo, não tinha. Era um povo simples, humilde. E Jesus se compadece e deixa de comer, deixa de descansar para ensinar as multidões. Irmãos, lógico que nós humanos, nós padres, a gente precisa tomar cuidado, precisa descansar, senão vai ficar estressado, não dá conta de tudo. Mas não é esse cansaço que Jesus está censurando, é o desinteresse. Quando o pastor não tem interesse pelo rebanho, quando não tem preocupação com a salvação das almas, a conversão dos pecadores, quando não tem esse interesse, aí isso magoa, machuca o coração de Jesus. Isso nos leva a contas severas. Pode descansar um padre? Deve. O padre precisa descansar. Mas ele não pode descuidar do rebanho, daquelas pessoas que Deus confiou. Então, primeiro, o sacerdote precisa rezar intensamente. Nossa oração é o primeiro pastoreio. Sem oração a gente não cuida de ninguém espiritualmente, porque humanamente, ou pastoralmente falando, a gente é muito limitado. A gente não dá conta de atender todo mundo. A gente não dá conta, nem querendo. Podia passar 24 horas atendendo. Eu não ia dar conta. Não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo rezar. Eu coloco isso para mim. Depois pregar a palavra, ensinar a doutrina. Nós precisamos alimentar bem o povo de Deus. As ovelhas têm que estar bem nutrida, porque senão os falsos profetas, os lobos ferozes, eles devoram o rebanho, eles dispersam. A gente tem que tomar cuidado para não dar escândalo. E a gente também precisa visitar as pessoas, a gente precisa atender as pessoas, à medida do possível. Então, meus irmãos, peçamos, rezemos. Eu rezo pelos meus irmãos sacerdotes, rezo pelos meus pastores, que são os bispos, sobretudo o meu bispo. Rezo por todos
né, que lideram na igreja, para que interesse pela salvação das almas, né? Interessem, né, que nós possamos, eu falo os outros, falo por mim primeiro, né? Por mim primeiro, né? Que a gente possa, com a graça de Deus, e eu sei, né, o testemunho de muitos irmãos sacerdotes, eu conheço o testemunho deles, ali simples, fiel, né, e dedicado ao pastoreio, né? Conheço muitos, graças a Deus. Infelizmente a mídia passa, né, alguns que por fraqueza, né, caem, mas muitos que eu conheço dão a vida pelo rebanho, gastam a vida. Então peçamos, rezemos pelos sacerdotes, né, peçamos a graça, né, porque nós vamos prestar contas severas a Deus. E ai dos pastores, meus irmãos, ai dos pastores que morrerem e Jesus disser: você nunca teve interesse pelo rebanho, você nunca cuidou, você nunca zelou. Não é que você nunca teve falha, não é isso. Você não teve interesse, você não teve interesse, você foi um mau pastor. Rezemos pelos pastores. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia, Deus te acompanhe.